São 7h33 e a gente tem entrevista hoje. O neurocientista, especialista em fitoterapia e saúde integral, o Júlio César Luckmann, é o convidado hoje do T-News. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É bem possível que boa parte dos nossos ouvintes já tenha visto você, porque a gente já conversava aqui antes da entrevista. O Dr. Júlio, ele é um fenômeno nas redes sociais, né? Eu tinha separado aqui o dado de que você tem 2.600.000 seguidores no Instagram, mas juntando os canais são 8 milhões de pessoas que te seguem, é isso Sim, mesmo? já passou um pouquinho mais de 8 milhões. Então, explica aí de forma simples, você acaba conversando com as pessoas sobre como usar os recursos da natureza para viver melhor. Como é que isso começou, de você criar esses canais na rede e ter essa adesão tão grande? Na verdade, eu nunca procurei as redes sociais, eu fui meio que empurrado para elas, assim. Na época da pandemia, eu tinha muitos cursos ao vivo e muitos processos de orientação ao vivo. Eu gostava muito de fazer palestras. E quando fechou tudo na época da pandemia, o pessoal falou, pô, por que você não grava uns vídeos aí pra gente? E eu comecei a gravar os vídeos e postar no meu YouTube, a postar no meu Instagram. Eu nem tinha Instagram até 2014, 2015. Aí quando eu comecei realmente pós-pandemia, aí foi uma coisa quase que natural, assim. O pessoal fala, não, fala mais, fala mais. E eu fui falando, e não parei de falar até hoje. Então a gente foi crescendo bastante e isso é muito legal, né? Levar informação para as pessoas aí com coisas simples, né? Com dicas tão simples e que fazem muita diferença. Antes da gente falar sobre várias dessas dicas que você coloca, sobre aromaterapia, eu queria que você explicasse o conceito de fitoterapia para as pessoas. A fitoterapia é a área do conhecimento que se dedica exclusivamente ao estudo de plantas medicinais. E aí dentro da fitoterapia nós temos áreas específicas, né? Então, por exemplo, o óleo essencial, ele é extraído de um tipo de planta chamadas plantas aromáticas, por isso a aromaterapia. Então, tudo que tem a ver com plantas interessa para a fitoterapia. Existem outras áreas do conhecimento que também usam plantas medicinais, como a homeopatia. Mas a homeopatia ela tem um olhar um pouco mais amplo. A homeopatia vai utilizar minerais, extratos que não são só vegetais, que são extratos, por exemplo, extraídos de animais, né? Então a homeopatia tem um olhar um pouco mais amplo e uma técnica um pouquinho diferente. E no caso da fitoterapia, a gente entra com doses muito mais altas do que na homeopatia, né? Então a gente vai fazendo uma diferenciação. Mas a fitoterapia falou de planta medicinal, falou de fitoterapia. Você é especialista em aromaterapia, escreveu o guia de sobrevivência com óleos essenciais, ele até trouxe aqui o livro, né? Sim. Ver se a gente consegue mostrar para os ouvintes mais fechado ali. Tá aqui. Esse projeto foi um projeto muito interessante, porque hoje no Brasil existem mais de 300 óleos que são comerciais. Só que cada óleo essencial chega a ter mais de 300 moléculas na sua composição. Então eles são realmente muito complexos. Então eu fiz um projeto com os meus alunos de mestrado e doutorado para a gente poder identificar nas doenças quais eram os receptores que a gente precisava ativar e desativar e quais eram os óleos que faziam essas funções. E a gente começou estudando, na época, mais de 100 óleos, e a gente reduziu para 50, para 20, para 15, para 11, e hoje com 10 óleos, por isso o livro se chama Guia de Sobrevivência, hoje com 10 óleos essenciais combinados, a gente consegue tratar 183 patologias. Então, literalmente, é uma farmácia viva, né? Uma farmácia e não é tão grande, né? São Não. 10, um kit com 10 óleos que resolvem boa parte dos problemas que a gente pode resolver com aromaterapia. Explica o que é o óleo essencial, porque muita gente vê essência, acha que é um aromatizador para o ambiente. Não é. O que é o óleo essencial? Exatamente. A essência é uma coisa... É uma molécula morta, criada artificialmente, né? O óleo essencial, ele é extraído de algumas plantas que têm cheiro muito forte. Então, se você cortar uma cebola na tua casa, você já vai entender o que é uma planta aromática, né? Porque ela tem um cheiro muito forte. Cebola, salsinha, o alho, o cravo, o orégano, todos esses são plantas que fazem parte do grupo das chamadas plantas aromáticas. E algumas plantas, para poder se defender, elas não conseguem jogar pedra, elas não correm, elas não atiram flecha. Então, a única forma que elas têm de se defender é produzir compostos, que nós chamamos de metabólitos secundários, que servem tanto para atrair insetos quanto para você fazer a defesa. E é dessas plantas que a gente extrai o óleo essencial. Então, o óleo essencial ele é vivo, do jeito que ele está na natureza, ele vem para dentro do vidrinho, diferente de uma essência, que é algo que é criado pelo ser humano e muitas vezes não tem nem 10% do que a gente tem de compostos de dentro de um óleo aromático. Quais são esses 10 óleos que você coloca como os mais essenciais?
Nós temos alguns óleos que são bastante significativos. Quando a gente chegou nesses 10 óleos, nós procuramos trabalhar a parte de inflamação, a parte de proteção neural, proteção do intestino. Então a gente foi chegando num composto. E aí tem óleos que são bem específicos, como o óleo de melaleuca, que está aqui, que é um antifúngico muito potente. E se cura quase tudo. O em termos de como fungo, ele é, né? Como ele é potente em várias questões também, né? Sim. Se coloca para banho de assento, se coloca para picada de inseto, para tratar várias coisas, né? Sim. Ele é um anti-inflamatório bem potente e ao mesmo tempo ele faz um controle fúngico, principalmente, muito forte, né? Muito potente. Se você pegar desse grupo o óleo, por exemplo, de gerânio, além dele recuperar cor de cabelo, melhorar o aspecto de pele, tratar melasma, ele também melhora muito a capacidade respiratória, né? Hoje a gente utiliza muito o gerânio, por exemplo, para tratamento de depressão e para problemas de respiração. Se não me engano, o gerânio também é legal para TPM, né? Sim, ele mexe muito com a parte hormonal, ele é o santo protetor das mulheres, né? É o tipo de óleo que a gente tem que ter sempre perto da gente. Nós temos o eucalipto, que é um óleo interessantíssimo para melhorar o processo respiratório. Junto com ele a gente tem o hortelã-pimenta, que é um óleo que modula a dor. Então a pessoa está com aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, né? Pinga uma gotinha na mão, aquece na mão, faz a inalação. Em 3 segundos ele está na corrente sanguínea. Em 5 segundos ele está lá na barreira hematoencefálica, lá no cérebro, para ajudar a gente a modular essa questão de dor, né? A gente tem o alecrim, que é um dos óleos que mais tem permeabilidade na pele. Então você está com aquela pele precisando fazer uma limpeza, o corpo, né, precisando fazer uma limpeza, o alecrim é o cara que vai fazer isso, né? E assim a gente vai construindo ali um grupo de óleos que é exatamente para ter em casa de maneira fácil, rápida e o acesso de todo mundo, né? O tomilho é sensacional também para tratamento de problemas respiratórios, está no grupo aí também. O grapefruit, que é um termogênico extremamente interessante, é ótimo para a galera que tem celulite, quer diminuir aquele aspecto de casca de laranja ali na pele, né? Só que ele não pode ser usado com sol, porque se ele for no sol é o mesmo efeito do limão, né? No limão, se você sair com ele no sol, ele vai fazer fitofotodermatite, que é aquela manchinha de pele, né? O óleo de laranja doce também é bem usado, né? É bom para depressão e ele Muito. também, né? Ansiedade. O de lavanda deve estar também nessa lista. Tá no grupo também. E nem sempre o de lavanda, eu vi um vídeo seu falando, nem sempre ele é relaxante, né? Não. Existem no mundo 183 espécies de lavanda, só uma é que faz a função de relaxamento, que é a lavândula angustifolia, que é aquela que é produzida na região da França, da Bélgica, que é uma região bem fria com um aspecto de terreno muito característico. Aliás, esse é um detalhe muito interessante, porque às vezes as pessoas elas não se atentam para esse detalhe na escolha de um óleo essencial, de olhar a origem. Porque a pessoa fala assim, vou pegar a melaleuca, por exemplo, e vou trazer para o Brasil. Ela cresce aqui, ela é linda. E a gente, inclusive, extrai o óleo essencial dela aqui no Brasil. Mas as características de terreno, de espaço, de temperatura, de pressão, que são aquelas características que vão pressionar a árvore a produzir o óleo que a gente quer, aqui no Brasil não tem. E isso acontece muito com a questão da lavanda. Então, às vezes a pessoa compra uma lavândula dentata, por exemplo, que é muito comum aqui no Brasil, mas ela é cheia de cânfora, e a cânfora deixa a gente pilhado. Ao invés de deixar você menos ansioso, te deixa mais pilhado, né? Então, usa a lavanda e fala, não tá adiantando para mim, Sônia, isso aqui. Não tá usando errado. O melaleuca é a árvore do chá também, né, o nome? Sim, é o tea tree, né, que eles chamam. Que às é vezes a árvore a gente do vê chá. com o nome original, né, em inglês. Com relação ao uso, para a gente passar para os outros pontos do óleo essencial, é uma questão bem importante, porque não é simplesmente passar na pele, né? Existe processo de diluição. Quais são os usos possíveis e seguros dos óleos? A gente tem 3 vias que são as mais comuns. A mais comum de todas, e aqui é indicada para praticamente todos os óleos, é por inalação. É bastante seguro por inalação, desde que a gente não exceda as quantidades. A segunda forma é o uso tópico, daí na pele. Não existe óleo essencial usado puro na pele, nenhum, apesar de alguns terem característica como o óleo de copaíba, que está aí no grupo também, mas daí ele é um óleo resinado, ele já tem na sua composição o óleo vegetal também, né? Mas para a grande maioria dos casos, sempre diluído. E por ingestão, que aí é bem raro, são casos bem específicos e são pouquíssimas as marcas no Brasil. Na verdade, existem apenas 2, né, que têm liberação para poder fazer uso por ingestão. E mesmo assim, tem que ter acompanhamento de um profissional da área de saúde. Por ingestão, não existe nenhum óleo que qualquer pessoa possa comprar, por exemplo, numa farmácia e sair usando por aí. Tem que ter indicação.
A gente vê hoje algumas farmácias convencionais já oferecendo óleos essenciais, o que é uma coisa que alguns anos atrás não acontecia. E às vezes eu fico me perguntando se as pessoas sabem como usar, né? Porque também o excesso, uma diluição em que você coloca muito óleo essencial pode ter efeitos ruins, né? Pode não dar certo. Sim, só para você ter uma ideia, na média, eu vou pegar o exemplo do hortelã-pimenta, para você conseguir uma gota de óleo são 3,5 kg de planta. Então, sempre que a pessoa vai utilizar uma gota de óleo, eu falo, imagina que você está fazendo um chá com 3 quilos de planta. Então, não é uma coisa simples, é algo realmente muito potente. E o óleo essencial, muitas vezes quando o corpo está numa situação, por exemplo, de hiperativação imune, sei lá, você está com uma doença autoimune, o corpo está procurando um culpado para alguma coisa. Se você tem algo que está muito forte, o corpo vai dizer, não, é aquilo ali que está me fazendo mal. E ele passa a ser, ter o efeito contrário. Então, uma pessoa que está com a hiperativação autoimune, por exemplo, jamais deve fazer ingestão de óleo sem conhecimento. Porque aí aquele óleo que é sensacional para a saúde dela, a partir daquele momento vai ser reconhecido pelo corpo como algo que não é legal. Que é o que acontece com o ovo também, né? A pessoa come 30 anos, 2 ovos por dia. De repente, do dia para a noite, ele se tornou alérgico ao ovo. Por quê? Porque a quantidade daquilo está muito grande e o corpo entende que talvez aquilo possa ser o que está dando o problema e ele passa a ter reação autoimune. É possível que isso também aconteça, por exemplo, com o leite, porque a gente vê os casos de intolerância à lactose subindo muito, aumentando muito, né? Sim, excessos. Sim. Leite, o glúten, nós temos aí o ovo, os frutos do mar, eles geralmente não são ruins e não fazem mal pra gente. Mas se te pegar num momento que não tá legal, o corpo ele faz memória, né? A gente sempre pensa que o cérebro é o que mais tem memória no nosso corpo. Na prática, a nossa maior carga de memória está no nosso sistema imune, não no cérebro. Então a gente guarda muito mais informação no sistema imune do que no cérebro. Só que o cérebro a gente aprende e desaprende, o sistema imune não. Se você aprendeu, ele vai ser daquele jeito para sempre. Olha só, você fala também nos vídeos sobre alimentação, sobre hábitos saudáveis. De que forma você vê a relação entre o nosso estilo de vida hoje e o adoecimento das pessoas? Total. Se a gente for olhar, por exemplo, eu participei daquele projeto grandão, né, que foi o projeto Genoma, que aconteceu até 2005, que a gente queria entender quantos genes o ser humano tinha e como que essa parte genética ela funcionava. E todo mundo acreditava que a parte genética era o que determinava tudo no corpo humano. E na prática, o que nós descobrimos foi que apenas 4% das doenças do mundo são influenciadas por processos genômicos. Ou seja, todo o restante é estilo de vida. É o que você faz no teu dia a dia que vai te arrebentando. Um exemplo, lá no nosso cromossomo, que é onde estão os nossos genes estocadinhos, nós temos uma estrutura chamada telômero. E o telômero é o nosso reloginho biológico. Toda vez que uma pessoa nasce, ela nasce com 124 anos de vida pela frente, que é o que nós temos nos telômeros. Por que a gente não vive 124 anos? Porque a gente torra isso em sono mal dormido, em comida ruim, não faz atividade física, a pessoa só bebe porcaria. Então você vai literalmente entregando uma parte dos teus telômeros por causa de um prazer temporário que é ridículo, né? Amanhã você já esqueceu dele. Os temas dos vídeos são muita coisa para comentar, né? Dá vontade de ficar aqui 10 horas conversando com você sobre esses temas. Mas vou pegar alguns mais recentes aqui de vídeo que eu queria que você comentasse, né? Por exemplo, eu vejo aqui, essa é a forma certa de comer uva. Qual é a forma certa? A uva, ela tem 2 compostos que são extremamente interessantes. Um está na casca e outro está na semente da uva. Então, se eu fosse escolher uma parte da uva para comer, não seria a baguinha dela. Seria ou a casca ou a semente. E o que a gente geralmente faz? Compra uva sem semente, não mastiga a semente quando come e a casca a gente geralmente joga fora. Na casca tem o resveratrol, que é um antioxidante que é 1.500 vezes mais potente do que a vitamina C, por exemplo. A gente fala, pô, vou tomar um limão de manhã cedo para ter uma vitamina C. Ou você vai lá e compra a vitamina C na farmácia. Você tem um resveratrol ali que é infinitamente mais poderoso. Mas aí a gente acaba jogando fora. O Brasil é o maior e o melhor produtor de óleo de semente de uva do planeta Terra. Não existe outro óleo com a categoria do óleo de semente de uva. O óleo de semente de uva hoje é mais caro do que o vinho, por exemplo, né? Antigamente, meu avô fazia vinho e a gente via aqueles montes de casca e semente atrás, né? De onde se fazia vinho. Hoje não se perde mais nada. E, infelizmente, a gente simplesmente joga fora ou não consome da forma certa. Então, mastiga e come com casca, pronto. Outros exemplos de frutas que as pessoas comem de forma errada? A manga, ela tem uma quantidade de fibras na casca
e de vitaminas na casca que é muito mais interessante do que a parte interna da manga. E a gente também descasca a manga e joga fora. Se você for pegar a maçã, boa parte das vezes a gente joga a casca da maçã fora. A pectina que tem na casca da maçã, ela é uma das poucas fibras que alimentam os nossos enterócitos, né, que são aquelas células do nosso intestino, e alimentam a microbiota boa. E se você olhar na natureza, essa fibra ela tem um gosto de açúcar, mas sem carga glicêmica. Tanto que você vai ver que a maior parte dos produtos adoçados artificialmente são adoçados com suco de maçã ou com a fibra da maçã. A mesma coisa acontece com a casca da banana. Se você tem o lábio rachado, aquele seio rachado, a mamãe está dando de mamar, por exemplo, é comum rachar o seio. Passa a casca da banana. Ela tem uma substância ali chamada leucocianidina que faz com que a gente cicatrize aquela pele sem deixar que bactérias proliferem ali. E a gente joga a casca fora. Essa eu ouvi. Quando tinha crianças pequenas, bebês, essa dica da banana eu ouvi. Com relação à maçã, eu vi um outro vídeo você mostrando aquela parte da maçã onde tem o cabinho. Isso. E que a gente não deve comer aquele cordão no meio com a semente. Por quê? Porque ali a gente tem a maior concentração de agrotóxicos da planta, né? Todas as plantas que têm essa característica do cabinho, então se você olhar ali a ameixa, a maçã, alguns tipos de pera... Imagina aquilo pendurado na árvore e o pessoal passando veneno. Ali é onde fica a maior concentração e mesmo que a gente lave, mesmo que a gente tenha algum procedimento de limpeza, aquela região ali é uma região que a gente não consegue tirar todo o veneno. Então, o ideal é corta aquilo fora e joga fora. São 7h49, eu vou fazer o intervalo rapidinho, mas a gente já volta para continuar a conversa. São 7h51. O Dr. Júlio César Luckmann, fenômeno na internet, neurocientista, especialista em fitoterapia e saúde integral, está conversando com a gente hoje aqui no estúdio. Antes da gente passar para mais algumas dicas, eu queria que você comentasse o seguinte: as terapias naturais, elas são propagadas na internet por especialistas como você e também por pessoas, às vezes, sem a formação adequada e que oferecem produtos sem eficácia comprovada e até perigosos para as pessoas. Como identificar, né, o que é confiável quando o assunto é fitoterapia? A gente sempre fala que quando você vai seguir alguém, é importante você dar uma pesquisadinha sobre quem é essa pessoa e o que ela faz. Mesmo pessoas formadas hoje, muitas delas propagando informações na internet sem nunca terem atendido um paciente, sem nunca terem passado por um processo realmente ali de atendimento de pessoas, né? Então eu sempre falo que o ideal é a gente olhar para quem tem resultado, para quem tem seriedade, para quem publicou alguma coisa. Se procurar o nome da pessoa, o que esse cara fez na vida, que livro que ele escreveu, que artigo que ele publicou, e você não encontrar nada, eu pensaria com bastante carinho, assim, em analisar as coisas antes de sair fazendo. A gente teve até uma série, não sei se você chegou a assistir na Netflix, acho que na Netflix, Vinagre de Maçã, que trata justamente disso, né? Uhum. É do charlatanismo, né? Associado, às vezes, ao tratamento com elementos naturais. Com relação ao que a gente também vê muito assim, né? Shot para emagrecer, para tomar de manhã, mistura lá o limão com água morna e mais não sei o quê. Disso tudo que a gente vê, o que efetivamente funciona, não só pela questão do emagrecimento, mas que seja um hábito saudável relacionado ao uso do limão. O limão, ele não emagrece, aliás, não existe planta nenhuma no planeta Terra que faça isso. O que a gente tem que imaginar é que sempre é um processo e é um processo complexo e sistêmico, ou seja, eu preciso regular várias coisas. Exemplo bem clássico, hoje a galera está indo muito para as canetinhas mágicas para fazer o processo de emagrecimento. Ela vai funcionar. Só que a gente tem que imaginar que para que um processo de emagrecimento funcione bem, a gente precisa desinflamar o paciente primeiro. Primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de tentar fazer qualquer tipo de emagrecimento, a gente precisa detoxificar essa pessoa, porque tudo que o nosso corpo produz de lixo, que o fígado não consegue mandar embora, a gente acumula dentro do tecido adiposo, que é o tecido gorduroso. Você imagina uma pessoa ansiosa tentando emagrecer, abrindo uma caixa de Pandora com um inferno de coisas lá dentro.
isso vai levar essa pessoa para uma depressão, vai levar essa pessoa para um pico de ansiedade. E hoje, infelizmente, nós temos muitos casos de suicídio de pessoas em processo de emagrecimento porque eles não fizeram a detoxificação antes. Então, desinflama o paciente, desintoxica o paciente, recupera todos os macro e micronutrientes, organiza a vida alimentar dessa pessoa. Só então a gente vai pensar em colocar um limão, por exemplo, que tem um processo sim antioxidante, que tem um processo sim que aumenta o processo termogênico, ou seja, quando eu estou com a casa arrumada e eu coloco limão, por exemplo, com açafrão, com a cúrcuma longa, eu vou ter um processo ampliado no processo de emagrecimento. Mas imaginar que ele sozinho vai fazer isso é pedir um pouco demais para a natureza, né? Shot de limão e fast food, não vai adiantar. Não vai rolar. Se a gente fosse colocar aqui, tá, uma lista das coisas, dos alimentos que as pessoas deveriam banir da dieta, quais seriam? Açúcar, em primeiro lugar. Não tem nada mais deletério para o nosso organismo como açúcar, principalmente o açúcar branco. Claro que na alimentação em geral, a gente vai ter açúcar na fruta, a gente vai ter açúcar no mel, mas nós estamos falando de uma pequena quantidade e super dosado. Você imagina uma pessoa consumindo, eu vou te dar um exemplo aqui bem clássico, né? O nosso corpo consegue processar ao todo durante o dia, com tudo que você come, 20 gramas de açúcar. 20 gramas. Isso considerando o arroz, o pão, tudo que você comeu. Se você pegar uma lata de refrigerante, ela tem 39 gramas de açúcar. Já é o dobro do que poderia consumir. Se você pegar uma barra de chocolate, ela tem 42 gramas de açúcar. Ou seja, nessa quantidade, o corpo não tem como lidar. O açúcar em primeiro lugar, a gordura hidrogenada em segundo lugar. Se você pegar o sorvete, por exemplo, né, o pessoal vai querer me limar agora aqui e me cancelar na internet. Mas um sorvete, do jeito que a gente encontra hoje, que não é mais sorvete, hoje se chama sobremesa. Se você chegar nos shoppings, aqueles sorvetes de máquina, eles não são mais sorvetes. A categoria deles já é outra, é sobremesa. Ali você tem o pior da gordura, o pior do corante, o pior do açúcar, o pior de tudo. Então, você quer tomar um sorvete de verdade? Faz um sorvete de fruta, compra uma paleta que é um sorvete mesmo, um sorvete italiano. Ah, mas é muito mais caro. Por exemplo, você come todo dia Coma isso? menos. Coma menos. Então, são coisas assim que a gente vai observando. E um terceiro lugar Só aqui... queria voltar antes de ir. Onde mais a gente encontra, além do sorvete, a gordura hidrogenada? Porque eu acho que tem muita gente que não identifica isso. Por exemplo, bolacha recheada tem, né? Tem. O que mais em geral tem? Produtos industrializados, de uma forma geral, tem bastante disso. E os óleos vegetais, óleos comuns, né? O óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de canola. Esses óleos, eles não são ruins, tá? Crus, eles não são ruins. Inclusive, você vai temperar uma salada com óleo de soja, sensacional, o corpo vai absorver muito bem. O problema é que a hora que você aquece isso, a hora que você passa de 180 graus, que é o famoso ponto de fumaça, ali você constitui uma substância chamada acroleína, que é uma substância extremamente tóxica para o nosso organismo. Então, esse tipo de alimento a gente pode ter? Pode. Eu não sou terrorista. Ah, não pode nunca, não. Pode, só que a gente tem que reduzir o máximo possível para que isso não tenha no nosso corpo um impacto tão grande, né? Mas produtos industrializados, o excesso de sódio, o excesso de gordura hidrogenada, o excesso de corante, o excesso de conservante, se a gente pensasse por um segundo, a gente não faria um monte de coisas. Por exemplo, se eu tenho uma substância num pão, por exemplo, que é um antifúngico, um antibacteriano, um conservante natural lá. Ele está lá para não deixar as bactérias se desenvolverem. Mas no seu intestino você tem mais de 100 trilhões de bactérias. Pergunta mais estúpida do mundo. Se ele evita que a bactéria desenvolva fora, ele não vai fazer exatamente a mesma coisa com a sua microbiota? Para cada gene que nós temos no nosso corpo, nós temos 9 de outros bichos vivendo em nós. Então, se a gente não cuidar da nossa microbiota, não está cuidando da saúde. São 7 horas e 58 minutos. A gente tem muitas participações de ouvintes chegando que gostariam, né, de saber mais. Eu também gostaria, mas o tempo está acabando. Então, como a pergunta que mais chega aí é como a gente encontra os seus canais, eu quero deixar esse último minutinho para você deixar aí todas as credenciais. Como é que as pessoas acessam seus vídeos e encontram você na internet? Se você digitar no Google lá, Júlio Luchmann, né, com CH, Luchmann, você vai me encontrar no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, no LinkedIn, em todos os lugares aí. Mas o meu canal principal meu canal principal é o Instagram, ou se você procurar por Fitoessência também, né, que é a empresa que eu desenvolvi, você vai me encontrar também. Fitoessência. Tem site também. Tem. É Júlio, o Luchmann escreve Luchma e daí 2 N's de navio.
Esse é Mas também os ouvintes que quiserem mandar mensagem aqui no WhatsApp, a gente já encaminha o link direto do Instagram e pelo Instagram vão encontrar os outros canais. Muito Maravilha. obrigada, parabéns pelo teu sucesso, pelo teu trabalho. Muito obrigado pelo carinho, bom dia a todos. São 7h59, entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube para você assistir novamente, compartilhar depois. Eu termino por aqui o TNews de hoje, amanhã às 6:50 a gente volta com mais notícias. Até lá!